Oi, como sempre eu gostaria de iniciar o vídeo agradecendo a todo mundo que vem se inscrito no canal, todo mundo que está sempre participando, dando olá para todo mundo que já é inscrito, já conhece a gente há algum tempo, que participa sempre nos comentários. E hoje eu vim cumprir aquela promessa, né, falar sobre o nitrogênio, fósforo e potássio, o famoso NPK. Como você perceber a deficiência destes macronutrientes na planta. Né? O nitrogênio, o fósforo e o potássio estão ali entre os macronutrientes, né? Eles estão na mesma linha do cálcio, do magnésio e do enxofre. E eu vou falar desses porque, apesar de já ter feito um vídeo sobre isso anteriormente, sobre macro e micronutrientes e falar sobre as deficiências, né, sinais visuais, o nitrogênio, o fósforo e o potássio são os mais utilizados, né, nas plantas em geral, o mais fácil fertilizante que você vai encontrar por aí no mercado. Então eu resolvi fazer esse vídeo e para deixar bem claro essas três deficiências, esses três nutrientes para vocês. Vamos começar pelo nitrogênio. O nitrogênio é utilizado na planta para fixação da clorofila, ajuda na fotossíntese, ajuda na produção do DNA, do RNA, né, que são partes genéticas, né, que ajudam na reprodução genética da planta, replicação genética da planta. E dos três, ele é o mais utilizado, né? A planta utiliza com mais frequência porque ele participa de várias e várias funções na planta. O nitrogênio, ele tem uma facilidade de se deslocar na planta muito grande. A gente sempre acha que a planta é uma criatura meio estática, né? Que não se move, que está ali só esperando o tempo passar. Mas tem muita coisa acontecendo aqui. O nitrogênio, quando ele é absorvido pela planta, ele absorve através da raiz. Ele, às vezes em forma de nitrato, às vezes na forma de amoníaco. Ele se desloca com muita facilidade. Então, quando a planta tem deficiência de nitrogênio, o que acontece? Você percebe pelas folhas velhas. Por quê? A planta vai utilizar o nitrogênio que tem nessa folha mais antiga. Você vai contar 5 pares. 1, 2, 3, 4, 5. E vai olhar essas folhas. Se elas estiverem com essa aparência da foto, significa que a sua planta tem deficiência de nitrogênio, porque a planta usou esse deslocamento fácil que o nitrogênio tem para suprir as folhas novas que estavam nascendo. Então você vai perceber, é muito fácil de você perceber quando tem essa deficiência. Se isso aparecer na sua planta, significa que você precisa reaplicar o seu fertilizante. De preferência, como eu já falei várias vezes, utilize sempre adubação via radicular, né? Via solo, porque ela é mais eficiente na rosa do deserto. Um segundo, nós vamos falar agora sobre o fósforo. O fósforo é o P, né, do NPK. E o que acontece? O fósforo ele é utilizado muito na diferenciação celular, né? Ele ajuda na produção de sementes, na produção de flores, na produção de novas raízes. Ele é muito utilizado na diferenciação celular como um todo. E na rosa do deserto, principalmente rosas que florescem com muita frequência, ele é particularmente importante, porque como ele trabalha na diferenciação celular, é importante para a planta transformar o que seria uma folha em uma flor. E se ela vai produzir frutos, né, se ela vai produzir as vagens, o fósforo ajuda ali na fixação. O fósforo ajuda na fixação do amido e nos outros carboidratos que são necessários para a planta criar suas vagens. A falta de fósforo nas plantas jovens, ela é perceptível que as plantas ficam raquíticas, as plantas ficam muito pequenas em comparação a outras. Por quê? O fósforo, o pouco fósforo, ele acaba prejudicando o metabolismo da planta. Então, ela acaba ficando raquítica, né? O termo correto seria esse, acaba ficando muito pequena. Como você percebe a falta de fósforo na planta? Na rosa do deserto é muito fácil, é uma de todos os nutrientes, é o mais perceptível, é mais fácil de você saber quando a planta tem algum tipo de deficiência. Eu vou tirar uma folha aqui. Assim como no nitrogênio, você percebe a falta de fósforo nas folhas antigas, porque o fósforo também tem um deslocamento bem fácil dentro da planta. Então, ele fica acumulado em pequenos pontos, chamados vacúolos, dentro da folha. Então, quando a planta precisa, ela desloca esse fósforo dos vacúolos para as folhas novas e as folhas novas crescerem saudavelmente. Eu vou retirar
Aqui eu vou fazer aquela mesma contagem. Uma folha aqui para vocês verem. Estão vendo esses pontos aqui? Esses pequenos pontos arroxeados. Isso aqui é um sinal claro de falta de fósforo. Então, se as suas folhas antigas aparecem esses pontos, significa que a sua planta tem deficiência de fósforo. Tem muita gente que me pergunta sobre folhas novas que nascem escuras, né? Nascem avermelhadas. Isso, na verdade, vai com características da planta, tá, gente? O que acontece? Assim como quem já plantou rosa deserto de semente já deve ter percebido. Quando ela brota, algumas nascem mais claras, outras já nascem escuras, outras nascem meio avermelhadas e vão escurecendo, e com o tempo elas vão ficando da cor correta. A mesma coisa acontece com as folhas. As folhas novas, em algumas plantas, nascem já bem verdinhas, né, com tonalidade bem bonita. Outras nascem com a tonalidade mais avermelhada e vão ficando verde com o tempo. Isso não é falta de fósforo. A falta de fósforo ela acontece nas folhas mais velhas, a menos que a sua planta já esteja com deficiência muito grave. Mas aí você vai perceber muito antes nas folhas antigas. Você vai perceber nas folhas antigas elas ficarem completamente roxas e as novas também nascerem roxas. Mas se ela não tem folhas já roxeadas embaixo, as folhas novas não apresentam esse tipo de tonalidade, tá bom? Uma curiosidade sobre o fósforo. O fósforo dos macronutrientes ele é o menos utilizado pela planta, tá? Apesar de toda essa função que ele tem de fixação de amido e diferenciação celular, a planta utiliza muito pouco em comparação aos outros macronutrientes. Ele está ali perto do enxofre. O que acontece é que o solo brasileiro ele tem uma afinidade muito grande com fósforo, tá? Ou seja, existe fósforo no solo brasileiro, assim como esse problema também acontece em outros países tropicais. Mas só que esse fósforo não está disponível, não está biodisponível para a planta. Então por isso que a gente utiliza fósforo com tanta frequência, não só em rosa do deserto, como em outras plantas, em outras produções agrícolas, o fósforo é amplamente utilizado. Por último, mas não menos importante, nós temos o potássio. O potássio ele é utilizado na planta para a produção enzimática, né? Mais de 50 enzimas diferentes que a planta produz e necessita só funcionam, só são bem sucedidas por causa do potássio. Então ele tem uma função metabólica em relação à planta muito forte. Apesar de não ter função estrutural, como no caso do nitrogênio, ele é muito importante, assim como todos os outros macro e micronutrientes. Sem ele, a planta não consegue definir certas funções. O potássio é o segundo elemento nutriente mais utilizado pela planta e mais utilizado também na agricultura. No caso da agricultura, ele só perde para o fósforo. E no caso da utilização pela planta, ele só perde para o nitrogênio. O Brasil não é particularmente pobre em potássio, né? Segundo o livro de Malavolta, o ideal seria 45 partes por milhão. Na região norte e centro-oeste do Brasil, o solo possui mais ou menos 40 partes por milhão de potássio. Aqui no Nordeste a gente está por volta de 30 e no sul do país por volta de 10 partes por milhão. Ou seja, se você mora no sul do país, você precisa fazer uma aplicação de potássio um pouco maior do que quem mora no centro-oeste ou quem mora na região norte do país, porque são características do solo, tá bom, gente? Não é só uma necessidade da planta. Cada solo, cada local, ele expressa também o que você tem que utilizar de nutrientes na sua planta. A falta de potássio ela é perceptível também nas folhas velhas, porque ele também tem uma facilidade de deslocamento muito grande. A folha mais antiga ela vai apresentar bordas amareladas, tanto bordas como pontas amareladas, e vai se iniciar uma necrose a partir da ponta para o centro, como vou mostrar na foto para vocês. Então é isso, esses são os 3 macronutrientes mais comumente utilizados, né? O famoso NPK. Lembrando sempre, né, gente, que a utilização de cada um desses nutrientes do NPK, de forma geral,
ela está atrelada ao tipo de solo que você tem, atrelada à região onde você mora. Como eu disse, a região sul, por exemplo, é mais pobre em potássio, então você investir no NPK que tem um pouquinho mais de potássio do que quem mora na região norte, por exemplo, vale a pena. Porque a falta de qualquer um desses nutrientes vai inibir floração, vai inibir reprodução da planta, porque, como eu disse, todos eles são essenciais e todos eles fazem falta na planta por algum motivo. Como eu sempre digo, eu costumo utilizar o NPK 10-10-10. Eu utilizo um NPK mais equilibrado e faço as correções a partir da falta de cada um desses nutrientes, colocando fósforo, colocando um produto mais nitrogenado ou com mais potássio. Isso varia muito de região para região. A título de curiosidade, tem a Ellen, por exemplo, que ela acompanha o canal da gente, ela também tem um canal que ela mora no norte da Europa. Ela utiliza, o NPK que ela utiliza é 20, 27, 25, né? Porque características do solo de lá são diferentes. As plantas dela são muito bonitas e se desenvolvem muito bem. Existem outros, por exemplo, na Índia, eles utilizam o NPK 19, 19, 19, né, para as rosas do deserto. As rosas do deserto também se desenvolvem muito bem. Sobre a questão do tipo de NPK que você vai utilizar, se você vai utilizar granulado ou se você vai utilizar adubação foliar, como eu já disse antes, eu tenho minhas ressalvas com relação à nutrição via foliar, né? A rosa do deserto é uma planta com características que diminuem muito a eficiência desse tipo de adubação. Como eu já falei, a questão de ser uma planta de clima semiárido, ela não é adaptada a receber água, absorver água através das folhas. Ela tem uma cutícula muito espessa. E só para ilustrar para vocês, se eu não passar vergonha agora, vamos ver se eu não faço vergonha a minha professora de anatomia vegetal na faculdade. Essa aqui é a chamada cutícula foliar. E vocês podem ver que na rosa do deserto ela é muito espessa. Essa daqui é o maior problema que existe, a primeira barreira, né, na verdade, que existe para adubação foliar. Por causa dessa película aqui impermeável, é que a adubação foliar não funciona tão bem em rosas do deserto. E essa película ela cobre a folha inteira, não só embaixo, como também na parte superior da folha. Então esse é um dos motivos que eu falo que a rosa do deserto tem problemas, né, na absorção via foliar. Se você for tentar fazer isso em alguns outros tipos de planta, como uma orquídea, ou mesmo no limoeiro, em plantas que são de clima mais tropical, de clima mais ameno, você vai perceber que essa película é bem mais fina. Você não consegue tirar com tanta facilidade como você consegue tirar na rosa do deserto. Então esse é um dos motivos pelo qual eu sempre tive ressalvas e tenho ressalvas com relação à adubação foliar para a rosa do deserto. Como eu disse, o melhor tipo de adubo é sempre o que você aplica no solo, já que o solo é o primeiro local onde a planta vai procurar se nutrir, tá bom? Então ficam aí as dicas de como você perceber se sua planta tem algum tipo de deficiência de NPK. E até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau!